Graça e paz, família. E aí, tudo tranquilo? Nós vamos dar continuidade no livro de João e hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana. João capítulo 4. Vamos lá? Diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus, esse é o Senhor Jesus, que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou o que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Hoje nós estamos na moda de investigação, para saber
o que a pessoa está passando hoje, qual o problema da pessoa hoje. Se ela vai para um psicólogo, ou até em algumas igrejas, se faz uma investigação para saber qual o problema, o que aconteceu no passado para aquela pessoa ser daquele jeito. Então, quando Jesus para perto daquela mulher e começa a narrar, a falar um fato que ninguém sabia, principalmente os judeus, provavelmente só as pessoas da cidade dela, e começa a trazer isto, a mulher, ela passa a observar Jesus de uma maneira diferente. Quando a mulher questiona, e ela faz vários questionamentos a Jesus, Jesus não para fazer uma investigação porque ela era daquele jeito, por que ela teve 4 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Jesus não parou para dizer para ela: teu problema é que você não teve pai, ou teu problema é que você tinha um padrasto que te batia muito, ou teu problema... Não, Jesus não parou para falar nada disso. Por que Jesus não fez nada disso? Jesus estava ali salvando um pecador, uma mulher pecadora, igual a mim e a você, que temos problemas, que passamos por dificuldades, e que a nossa vida nesse mundo são de problemas e dificuldades, e de decepções, e de traições. E quando Jesus vem até nós, Ele vem nos mostrar que é necessário ter paz nele. A nossa paz não vem de nada que possa solucionar algo no nosso coração para a gente poder viver bem o futuro até a nossa morte. A solução para a nossa vida, ela está em Jesus, quando Ele mostra quem somos e entendemos o que é necessário para a nossa vida até a nossa morte, que é viver não olhando mais para o mundo, mas vivendo olhando para Deus. É simples. A mensagem que Jesus traz para essa mulher é só essa. Jesus não fala nada além disso. Quando a gente observa esse texto, a princípio Jesus está na Judéia, estava lá batizando, João batizava em outro lugar, lembra da história? Qual foi o questionamento dos discípulos de João Batista? O questionamento era: olha, aquele que você falou lá no Jordão quando você batizou, ele está batizando também. E havia uma discussão entre um judeu ou judeus sobre a purificação. E a gente falou na semana retrasada que a purificação não tinha nada a ver com quantidade de águas, não tinha nada a ver com ir para a igreja, não tinha nada a ver com pessoas. Você quer ser purificado? Eu vou batizar você, então você está purificado. Não. Você teve um monte de pecado, basta você se batizar que teus pecados vão ser eliminados. Não. A ideia dos judeus para fazer qualquer coisa era muito banho, eram muitos rituais para ficar purificados, achando que que eles estavam livres de seus pecados. E não era isso. O ritual só nos revela aquilo que somos. Somos pecadores. E o ritual mostra que existe um mal em nós e que nós precisamos de alguém que nos lave por dentro e não por fora. Uma pessoa me procurou uma vez e pediu para que eu a batizasse, marcasse um batismo com ela. E eu falei: se você quer ser batizada, que bom, vamos conversar para poder te explicar direitinho, para ver se você entende o que é batismo. E aí foi engraçado que ela falou assim: não, pastor, eu sei o que é batismo, eu só preciso batizar porque eu tenho alguns problemas. E eu não quero que eles estejam mais sobre a minha vida, e me falaram que se eu me batizar de novo, os meus problemas vão acabar. A pessoa tinha uma doença e ela achou que se ela fosse batizada, ela ia ser curada da sua doença. Ela tinha uma ideia de que alguns rituais, é igual tem gente quando toma ceia, acha que fica santo. Ritual não serve para santificar ninguém. O ritual é para você afirmar aquilo que você tem. Lá em Marcos,
Jesus fala assim: aquele que crer e for batizado. Nós costumamos dizer aqui, e eu quero acrescentar um conhecimento a mais, a gente diz, aquele que crer e for batizado não tem nada a ver com o batismo da água, tem a ver com o batismo no Espírito, mas também tem a ver com o batismo na água. De que forma, pastor? Porque o batismo não salva. Não salva. O crer é confessar. De que forma a gente confessa? Mostrando para o mundo que nós cremos. De que forma? Batizando. Entenderam? Eu confesso, eu quero confessar para o mundo que eu sou de Jesus. Eu quero confessar para o mundo que eu creio em Jesus. O que eu faço? Eu faço um ritual para que as pessoas vejam. Na igreja presbiteriana, quem não era batizado ainda, que era ou passava por uma classe, eu esqueci de... fazia a profissão de fé. Ele ia para a frente da igreja para professar a sua fé. Então, lá em Marcos, quando fala, quem crê e for batizado, está dizendo exatamente isso. Aquele que crê, ele confessa. É isso que está dizendo. Quem crê, confessa. Quem crê não se esconde. Quem crê não é 007. Não fica escondendo. Você é cristão? Ah, não, eu vou para a igreja. Tem gente que fica com vergonha de falar, não, mas você vai para a igreja porque eu vou porque minha mulher vai, porque eu tenho que levar meu filho, porque não. Lá é até legal. Não. Quem crê confessa, sou cristão, creio em Jesus, amo a Jesus e Ele é meu Senhor. Então, quando Jesus vem conversar com a mulher samaritana, existem alguns questionamentos na vida daquela mulher. A gente lembra da história? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo misturado de Israel. Deus dividiu as tribos, correto? 10 foi para o lado norte e 2 para o lado sul. Deus se aborreceu e mandou a Síria levar todo mundo. Deixou poucas pessoas em Israel. E aí ele pega algumas pessoas de alguns povos e manda para o lado norte. E ali eles começam uma nova cultura. E aí se mistura a religião de Israel, a religião pura, a religião dos judeus, com a religião dos assírios. E aí faz aquela bagunça que se torna depois os samaritanos, até porque a capital era em Samaria. E aí os samaritanos eram odiados do povo judeu, porque era um povo tipo assim, um povo misturado, um povo mestiço, um povo que não prestava. Era tão ruim quanto os gentios. Não prestava, era um povo que não prestava. E quando Jesus começa a falar com aquela mulher samaritana, Jesus chega até ela e pede, dá-me água para beber. Jesus já faz uma confusão na cabeça daquela mulher, porque Jesus é judeu. Jesus nasceu como judeu, a sua carne, a sua cidadania é judaica. Quando aquela mulher olha, como é que você me pede água sendo tu judeu? Você ficou doidão? Tipo isso, né? Você está maluco? Alguém pode ver e pode te bater. E outra coisa é porque ela era mulher. Não se falava muito com mulher naquela época, não. Não se dava muita conversa. Ela estava meio-dia pegando água. Por quê? Porque a sua fama já era ruim. Só que não era uma fama tão ruim para o lado de Samaria. Era uma fama péssima para o lado dos judeus. Porque para os samaritanos o culto deles já era uma bagunça. Para os judeus não, eles tentavam fazer tudo corretamente. De uma forma errada, buscando errado, porque eles se firmavam nos rituais, achando que os rituais resolviam os seus problemas, mas eles buscavam verdadeiramente a Deus. Eles tinham o entendimento que não podia ter adoração de outros deuses, que a lei não podia ser misturada. Mas não é por causa disso que Jesus fez distinção. Nem judeus, nem samaritanos tinham diferença alguma para Jesus. Tanto os judeus precisavam de Cristo como os samaritanos. Quando Jesus vem estabelecer o seu reino, porque as pessoas não estão buscando o reino de Cristo. Jesus fala, chama teu marido. E a mulher diz, isso é que é o interessante da história. A mulher não diz, como que você sabe disso? O que o Senhor pode falar mais de mim? O que o Senhor sabe mais? Não, ela diz,
vejo que és profeta. E qual é a indagação depois disso a Jesus? Olha, nós dizemos que o lugar de adorar é aqui, nesse monte. E vocês dizem que é lá, que é para adorar. Ué, parece que o papo desviou. Parece que o papo foi completamente desviado. Por quê? Porque aquela mulher, ela queria conhecer algo de verdade. Se esse homem é profeta, ele precisa me trazer rumo para a vida. As pessoas não querem rumo para a vida, as pessoas não querem entender os propósitos de Deus, as pessoas querem solução para suas vidas. Aquela mulher deu o maior exemplo, ela não fez nenhum questionamento aqui para baixo, ela fez um questionamento para poder entender qual era o verdadeiro lugar da adoração, porque os samaritanos diziam, é neste monte, os rituais têm que ser neste monte, esse poço é do pai Jacó, ele bebeu aqui, então é tipo assim, esse lugar é santo, mas vocês dizem que é lá. Qual é o certo? A mulher samaritana quer saber o lugar correto. Se o Senhor é profeta, me revela o que é certo. Porque se a gente lembra da história, quando Jeroboão foi feito rei, o que Jeroboão fez? Todos os sacerdotes e levitas e mandou para o reino do sul. E o que ele estabeleceu? Sacerdotes da pior espécie para poder estar lá naquele lugar. Foi criado aquele lugar, um lugar completamente diferente do lugar onde verdadeiramente se adorava a Deus e se buscava a Deus completamente deturpado. E a pergunta dessa mulher é: onde se adora? De verdade, é aqui ou é acolá? A nossa preocupação está muito terrena. A nossa preocupação está muito terrena. Nós não queremos conhecer verdadeiramente os propósitos de Deus. E aquela mulher que tinha uma mente completamente deturpada, ela queria entender os propósitos de Deus, os verdadeiros propósitos de Deus. A leitura é fantástica. Ela em nenhum momento pergunta qual era o melhor marido para ela. Eu já fui em reuniões de orações, já fui, e já vi mulher que tinha marido do outro, pedindo para que Deus tirasse a mulher verdadeira para ela poder casar com a amante. Eu já vi de que a mulher, ela se achava no direito da esposa e queria que a outra mulher largasse o marido e pediu oração por isso. O mundo está assim. As pessoas querem buscar coisas terrenas, prazeres terrenos. E quando eu olho para essa mulher, eu não vejo isso, mesmo que ela tivesse uma vida deturpada. Vocês estão entendendo? Provavelmente era uma mulher que gostava de ter alguém do lado. Eu não sei se os outros morreram, mas provavelmente não. Provavelmente ou ninguém aguentou aquela mulher, né? Tem mulher que ninguém aguenta. Meu Deus do céu, que mulher é essa? Vou abandonar e mete o pé. Mas tem mulher que não fica com uma. Quando vê, está com outra, o cara vai e abandona. O mundo é assim. Mas eu quero que vocês tenham atenção para isso. A mulher em nenhum momento, ela perguntou pela sua felicidade. Com quem ela deveria casar? Senhor, com quem devo me casar? Será que o Senhor vai matar a mulher desse daí para eu poder ficar com ele? É ele o meu bonitão? Não, eu acho incrível. Aonde vocês falam que é ali, outros falam que é acolá. O Senhor é profeta. Me conta, aonde se deve adorar? Qual é o lugar da adoração? E aí entra o ponto fundamental. Eu acho lindo quando Jesus fala com ela. Jesus acaba com o plano terrestre da gente. Jesus acaba com o plano terrestre da gente. Jesus não disse, olha, o lugar de adorar é em Jerusalém. Não, o lugar de adorar é no templo de Salomão. Não, o lugar de adorar é quando você se programa, faz algo especial e vai no lugar bonito e vai lá e adora. Não, Jesus não disse nada disso para ela. Ela falou, crê-me, ele disse, crê-me que a hora vem. Entenderam? Crê-me
me conheça, entenda quem sou, porque o que Jesus ofereceu para ela foi água viva, e ela não entendeu que a água era aquela. Porque mesmo ela desejando entender os propósitos, mas aí no plano dela ainda era terrestre. Porque o que ela disse? Dá-me dessa água para que eu não volte mais aqui para tirar. Você imagina se a gente pudesse pedir para Deus: dê-me comida todo dia, que minha despensa fique cheia, que não falte, que tenha comida viva dentro de casa, que eu não precise mais ir no mercado. Porque eu detesto ir no mercado. A Cristina ainda gosta de mercado, gosta de ir no shopping. Eu não gosto de comprar nada. Quando acaba, o Geis também não gosta, não? O Geis que gosta, você que não gosta. É o contrário. Lá em casa é completamente diferente. Cara, quando eu entro no mercado, se o mercado tiver mais de 10 pessoas, já começa a ficar doido. Imagina a festa de Guanabara, essas coisas. Tá maluco, rapaz? Coisa de doido. Eu entro no shopping, quando fala assim, né? Vamos no shopping dar um passeio. Cara, shopping não é lugar de passear. Shopping é lugar de você perder tempo. Eu penso assim, né? Tem gente que acha que é legal. Mas tudo bem. Mas a ideia daquela mulher, mesmo ela desejando o entendimento, ainda era terreno. Dá-me para que eu não passe mais sede, ou não passe mais vergonha. Porque aquela mulher já era mal falada, e ela pegava água a meio-dia por causa de quê? Para ninguém ter que ficar falando mal dela. Ninguém pega água meio-dia num poço, num deserto. Imagina, cara. Já quando ela conseguia tirar a água do poço, ela já bebia tudo, né? O exagerado, pastor. Né? Mas você tira e bebe água lá, tira e bebe água lá, não ficava nada. Mas ela já ia meio-dia por causa disso. Então, ela acaba com a minha vergonha, tira a minha vergonha, eu não quero mais passar por isso. O Senhor é profeta, me revela, me fala o que é necessário, como se deve buscar a Deus, como eu adquiro água viva. E Jesus diz para ela: crê-me, que a hora vem, e agora é. Entende essa palavra de dizer agora é? Jesus está dizendo: eu estou aqui. Você não tem que sair mais para buscar a Deus. Você não tem que sair mais para adorar a Deus. Você não tem que ir a algum lugar. Você não precisa fazer um ritual para buscar a Deus. Você não precisa. Crê-me, acredite em mim. As pessoas não querem mais acreditar em Jesus. As pessoas querem acreditar naquilo que elas podem adquirir. Toda a história é assim. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver Jesus fazendo uma pescaria, e quando o povo vai atrás de Jesus, o que eles querem? Comida, coisa terrena. O que Jesus tem para nos oferecer, como ele diz lá em João 6, é uma comida que não perece. Ele está falando dele próprio. É algo que é fora desse mundo. É algo que é além desse mundo. É algo que dá vida e vida eterna. O interessante dessa palavra, quando ele diz: crê-me que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Isso aqui é interessante, porque essa palavra adorar, quando você vai buscar no hebraico, você não encontra essa palavra adoração. No grego você encontra até adorar-te. Mas o significado dessa palavra são dois. Um é shahar e o outro é avodar. Shahar é prostrar-se. Avodar é trabalhar. Trabalhar é adorar, é prostrar-se ou trabalhar. Quem adora? Trabalha ou se prostra? Tem uma confusão, porque quando se ia fazer o templo, estava lá a palavra avodar. Quando se ia fazer os rituais para se prostrar, estava lá o trabalho, o serviço. Adorar é trabalhar ou é se prostrar? Entendam, o que Jesus está falando para ela é a verdadeira adoração, que é o se render para servir. Tanto avodar quando shahar significa a mesma coisa, porque você precisa se prostrar, se dar ou ser submisso
aquele que está sobre você, para que você possa o servi-lo. Isso é adoração. É ser dominado por ele. Quem é dominado se prostra. Lembra das guerras? Como que eram as guerras? Quando se capturava o inimigo, geralmente com os reis fazia, agora se prostra diante de mim. Isso quer dizer o quê? Quem domina agora a tua vida? Sou eu. E você ali com o coração cheio de mágoa, cheio de raiva, porque você foi dominado, você foi conquistado, você ali passava a servir a um rei. Você passava a ser um adorador daquele rei, querendo ou não. Ou então, quando você serve a um Deus, você se prostra e o serve. Isso é adoração. Entendendo quem é Jesus, agora a gente sabe o que é adorar. Nós nos rendemos a Ele para servir a Ele. Adoração é tanto se prostrar quanto trabalhar, entendendo que fazemos tudo em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Porque ela vai perguntar, é nesse monte? Porque se faziam rituais para adorar naquele monte. Se sacrificava também, e às vezes tinham até imagens naquele monte para se adorar, porque a adoração deles era deturpada. E em Jerusalém também se faziam rituais. Se matava os cordeiros, se matava os bois, se fazia todo um ritual para se adorar a Deus, mas de uma forma errada, porque a adoração que eles faziam era uma adoração de um modo terreno, nesse plano terreno. Para quê? Para que eles fossem vistos diante de Deus. Mas quando você se entrega verdadeiramente ao Senhor, você não precisa fazer um ritual para chegar até Ele. Você simplesmente se prostra e diz, Senhor, a minha vida é tua. Limpa o meu interior, faça com que a minha vida te sirva. É o que Jesus está falando para aquela mulher. Não é mais nesse monte, não é mais naquele monte. Deus procura verdadeiros adoradores, que não se importam com o lugar, que não se importam com pessoas, que não se importam com o tempo. É em qualquer lugar, em qualquer hora e com qualquer pessoa, aonde estiverem. Seja no trabalho, com pessoas completamente ímpias, seja na igreja, com pessoas que amam a Deus, ou seja andando pela rua, no ônibus, não interessa, você pode estar em espírito e em verdade, as pessoas às vezes nem sabem que você está adorando, porque você está completamente quedado aos pés do Senhor. É isso que Jesus está falando com aquela mulher. Não é amanhã, é agora. Deus procura adoradores assim. E a pergunta é clara: o seu coração está assim diante do Senhor? Você é um adorador? Pastor, eu sou adorador. Eu venho para a igreja, quando canta aquieta minha alma, eu me derramo. Aquieta minha alma. Aí tu chora, baba, né? Aí, hoje eu adorei. Você pode ter adorado, mas de repente você pode não ter adorado. Quem sabe se você adorou, foi Ele, simplesmente Jesus. Simplesmente Jesus. Eu gosto, eu sei que meu tempo é limitado nesse instrumento. Até meus dedos já não me correspondem mais, né? 50 anos vai chegando, né? Quando eu vejo fiz uma nota errada, cantei errado, muito legal, uma maravilha. Mas eu amo esse momento que a gente está junto. Amava tocar com meus irmãos, amo tocar com meus filhos, com a esposa, né? Pô, é muito legal, amo. Mas quem sabe do meu coração é o Senhor. Eu nunca posso chegar numa igreja, eu nunca posso chegar em um lugar e falar, nossa, esse culto foi uma adoração perfeita, olha, ouviu o ministrante, ouviu o louvor, nossa, que ambiente de adoração, porque você ouviu, ou porque você viu alguém levantar a mão, ou porque você viu alguém chorando. Deus está chamando adoradores que entendam no seu interior, porque vocês só me conhecem na carcaça, só do lado de fora. O que vocês conhecem do pastor? O pastor é chorão, o pastor é turrão, o pastor é enrolado, mas a minha vida com Deus, ninguém conhece.
Eu posso dizer para vocês que eu sou um santo. Posso dizer para vocês que eu tenho a minha vida perfeita com Deus. Posso. Tem gente que vai dizer que não, claro, porque já me conhece mais, porque mora comigo, né? Mas a ideia é que você tenha completamente dedicação ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento, mas em espírito, se rendendo completamente a Ele. Quando Jesus revela o pecado para aquela mulher, a mulher automaticamente quer conhecer Jesus. Ela quer entender a essência da adoração, a essência de buscar a Deus. E Deus mostra para ela que é limpando o interior. Porque o segredo que ela tem é fechado, é acabado, é detonado, é destruído pela presença do Altíssimo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar a Deus, assim como aquela mulher samaritana, querendo conhecer mais dele. E quando aquela mulher entende um pouco de quem é Jesus, ela sai daquele lugar para falar dele. Ela diz: será que não é ele o Cristo? Porque o questionamento daquela mulher para Jesus é: quando Cristo vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Porque a resposta que Jesus dá para ela ainda não é suficiente. Mas ela acreditava que o Cristo, quando viesse, a palavra do Cristo era para todos. A palavra do Cristo fechava as guerras. A palavra do Cristo acabava com os motins, com as dificuldades, com as ranhuras, com os problemas entre os povos. E ela consegue entender que era necessário que o Messias viesse. E quando Jesus diz: eu sou o Messias, e ela sai daquele lugar e vai para a cidade, e vai contar a todos: olha, eu conheci um homem, provavelmente ele é o Messias. Provavelmente, porque ele me contou tudo o que se passa no meu coração. Essa é a responsabilidade que nós precisamos ter, de conhecer o Messias, de estar diante do Messias com o coração aberto, para que ele seja verdadeiramente o Messias da nossa vida. Quem é o Messias? Eu sei que Jesus é o Messias, mas qual é a função do Messias? Salvar, libertar, trazer vida a quem está morto. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Então, o que Jesus quer para a nossa vida é isso: que a gente venha se render por completo aos seus pés, e que a gente não venha fazer deste lugar um lugar onde você encontra Deus, que a gente não venha fazer de uma pessoa o lugar onde você ouve Deus, e que você não venha fazer dos seus rituais a maneira como você encontra Deus. Gente, eu conheço pessoas que têm rituais antes de vir para a igreja, porque acha que por causa dos seus rituais vai chegar preparado na igreja. Tem gente que acha que se ele... Não estou dizendo que não é para orar nem ler a Bíblia, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas tem gente que acha que só pode tomar a ceia, só pode falar na frente da igreja, só pode fazer uma oração se antes orar, se antes ler a Bíblia. Agora eu estou preparado para estar na igreja, ou estar preparado para falar na frente da igreja. Não, gente, a gente não se prepara assim. A gente se prepara dizendo: Deus, eu não posso, eu não sei, olha a minha vida, o Senhor conhece. Me ajuda a fazer a tua vontade. Se você se acha merecedor do céu, se você se acha merecedor de vir para a igreja, se você se acha merecedor de falar aqui na frente, ou que se você acha que se você se preparar muito, você tem condição de estar aqui na frente, você não entendeu quem é o Messias. Não tem água viva no teu coração. Quando você entende que você não é merecedor, que se não fosse a sua graça, se não fosse o amor de Deus, se não fosse a vontade dele de restaurar o teu coração, você não estaria aqui neste lugar, ou em qualquer outro lugar. Quando você consegue compreender que você não pode nem simplesmente olhar para ele por causa da sua santidade,
aí você começa a compreender quem Ele é. O que Jesus fez com a mulher samaritana foi exatamente isso. Conheço os teus pecados, mas eu sei o que eu posso fazer pela tua vida. Eu posso salvar a tua vida. Eu posso transformar a sua vida. Mesmo você entendendo que você é um pecador. O servo e a serva do Senhor, quando vem na igreja ou quando está na rua, ele não se exalta, ele não diz eu sou, ele não faz espetáculos. Ele diz, Senhor, eu preciso de ti. Nunca estaremos preparados. Nunca. Nunca. Pastor, o Senhor está preparado? Nunca. Porque se eu estiver preparado, aí vai ser eu falando. Quando eu não estou preparado, é Ele quem fala. E isso é adorar em espírito e em verdade. É depender completamente do Senhor. Ah, então pastor, eu não vou ler mais a Bíblia. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que a gente não deve olhar, não deve estudar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o conhecimento que você tem quando lê a Bíblia, quando você ora, quando você busca Deus, não vem de você, vem dele. E por isso a gente se humilha diante dele. Senhor, muito obrigado pela tua revelação. Não é gostoso quando você está lendo a Bíblia e de repente salta alguma coisa na tua mente que você ainda não tinha imaginado? E você olha, nossa, olha como Deus falou nesse texto comigo. Porque é Ele que está revelando, não é você que está tendo entendimento. É Ele que está te dando entendimento. Nós vamos ler agora Tiago, e nós vamos ver, estamos estudando Tiago, e nós vamos ver que todo dom perfeito, tudo que é bom, vem do alto, nunca vem de baixo. A água viva que Jesus está oferecendo para aquela mulher, não vem de baixo, vem de cima. Ele vem de cima, ele tem que derramar em nossos corações, para que a gente possa fazer a vontade dele. E quando eu compreendo isso, eu continuo adorando, porque agora eu vou e anuncio aos outros. A continuação da leitura lá no versículo 39. Ela sai de conversar com Jesus e vai para a cidade. E chega lá, diz assim, chegou? Versículo 39 vai dizer assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pelas palavras da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Aquela mulher já não olha para Jesus mais como um judeu, mas olha para Jesus agora como Senhor da vida. Ela poderia ter dito assim, veio um profeta judeu aqui e falou algumas coisas, e bateu direitinho com o que eu estou vivendo, hein? Vai que ele não profetiza também na vida de vocês e vai bater direitinho também. Não. O judeu, as tribos, as nações, as ideias, caiu por terra, porque a palavra que Jesus trouxe eram palavras de vida, e quando eles ouviram Jesus, eles entenderam que verdadeiramente ele era o Cristo. O Cristo quer dizer o Messias, o Salvador do mundo, aqueles que eles estavam esperando. Então, quando Jesus entra verdadeiramente na vida das pessoas, cai toda distorção da mente, cai toda distorção humana, acaba com o local, acaba com as pessoas, com os mitos, com as ideias. A gente não pode mais vir para a igreja com a ideia de ver um homem, ou com a ideia de ver um louvor diferente. Não, nós devemos vir à igreja, porque nós já conhecemos o Cristo, e para poder sairmos daqui, para anunciar aquele que nos salvou. Esse lugar não é um lugar onde a gente vai, como se fosse uma bomba de encher pneu de bicicleta, a gente enche,
e vocês saem, quando esvaziar vai encher de novo o pneu. Não! Esse lugar é um lugar onde nós tratamos sobre Ele, falamos dele, para que a gente saia daqui mais convictos ainda de quem Ele é. Por quê, pastor? Porque Ele não trouxe nada humano para aquela mulher. Por que você está falando isso, pastor? Porque o que as pessoas querem é coisas humanas, terrenas, coisas que você pode tocar e fazer, para dizer, isso que eu fiz, deu resultado para a minha salvação, ou deu resultado para a minha religião, ou deu resultado para aquilo que eu precisava. Jesus tem nos chamado para que a gente possa conhecê-lo verdadeiramente, e não ter mais no nosso coração um lugar de adoração, mas viver nele e estar nele para adorar a Ele em qualquer dia, em qualquer momento e em qualquer lugar. E sair daqui para anunciar isso para as pessoas. Como a gente é purificado, como a gente é transformado, como a gente conhece mais de Deus, como que a gente se chega a Deus. Conhecendo Jesus verdadeiramente, buscando cada vez mais a presença dele. Amém, meus irmãos? Entenderam? Eu sei que é uma mensagem que a gente costuma falar aqui, é uma mensagem que a gente tem dito bastante nesse lugar, mas eu de verdade tenho me preocupado. Tenho me preocupado porque as pessoas querem ver resultados humanos. Resultados humanos. A pastora estava falando algo aqui no começo que é importante. Alguém chegou para ela e disse que Deus parece que está sempre contra a vontade da gente, né? E às vezes parece isso. Já fizeram aquela oração que você... Não sei se já aconteceu isso com vocês. Que vocês querem tanto uma coisa, querem tanto uma coisa, mas vocês clamam a Deus pedindo porque aquela coisa vai te beneficiar. E não é errado pedir, não é errado pedir. Mas lá no fundo, você olha para Deus e sabe que Ele não quer te dar aquilo. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas isso acontece às vezes comigo. Porque tem coisas que eu queria mudar. E não estou falando na minha vida diretamente, não. Mas estou falando na minha vida cotidiana. Eu queria mudar, eu queria sair de algumas situações, de alguns lugares. Queria fazer outra coisa. E aí eu olho para Deus, mas já o coração está pesado, porque é como se Deus estivesse falando para mim assim. Eu já não te falei, fica aí, sossega. Tá, para de querer inventar, mas você continua na dureza do teu coração, mas Deus, como se Deus não soubesse quem você é, como se Deus não entendesse o teu coração, como se Deus não soubesse o que você faz, como se você achasse que aquilo que você vai falar vai surpreender Deus de uma forma que Ele vai cancelar aquilo que Ele estava pensando para agir conforme você está pensando. Eu entro às vezes nessa crise e falo, Senhor, entendi e vou cumprir a Tua vontade, porque eu sei que ela é perfeita, ela é agradável, ela é maravilhosa. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa confiar no Deus que a gente serve. Precisamos confiar. É como a pastora disse, se Deus não disse nada, continua orando. Não deixe de clamar por cura, tenha coragem de pedir cura, né? Que Deus cure a nossa oração, que os pezinhos da Mabel se endireite, que o Senhor possa consertar a estrutura óssea dela. Essa é a minha oração pela minha mãe, pelo Alzheimer. Eu sei que é uma doença que é terminal, é algo que não tem jeito, mas se Deus quiser, e se não quiser também, a gente tem paz, porque ela conhece o Senhor Jesus, ela fala de Cristo o tempo todo para a gente, com a doença dela, ela fala do Senhor. Então, que o nosso coração esteja disposto a acreditar em Deus, a confiar completamente nele, mesmo Ele falando não para a gente. Porque o nosso plano não é terrestre, o nosso plano é eterno e é fora daqui. Nós estamos de passagem. O verdadeiro adorador, ele entende isso. Nós estamos de passagem. Então, qualquer lugar onde a gente estiver é um lugar de buscar e de clamar o nome de Deus. Orem, mas entendam, quem governa a tua vida é o Senhor.
Não é você, não sou eu, não são as pessoas. Não deixe que ninguém domine a vida de vocês. Que o Senhor seja o centro da vida de cada um de vocês. Amém? Vamos colocar de pé.